webinar. Bem-vindos a todos. Sempre vale lembrar que a FBN é uma associação internacional de famílias empresárias que nasceu na Suíça há 31 anos e o capítulo Brasil faz 20 anos esse ano. O propósito da FBN é ser um espaço de encontro, de troca, que possa apoiar o desenvolvimento das famílias empresárias em diversos aspectos. Então, para cumprir esse propósito, em tempos de coronavírus, nós criamos a Web Comunidade FBN Brasil. É uma série de eventos online, onde discutimos assuntos do universo das famílias empresárias, temas relacionados à crise e, claro, falamos sobre gente, seus sentimentos, seu desenvolvimento e sua potência de transformação. O webinar de hoje vai falar sobre o panorama atual do mercado imobiliário, seus riscos e suas oportunidades. Peço, por favor, que deixem seus microfones desligados durante a fala dos palestrantes. Vocês podem escrever suas dúvidas no chat durante todo o evento e, ao final da apresentação, faremos as perguntas a todos eles. O botão do chat fica localizado na parte inferior central da sua tela. Quem vai mediar essa conversa vai ser o Renan Rego. Ele é sócio da G5 Partners. De 2013 a 2017, ele atuou na Credit Suisse Hedging Griffon como vice-presidente da área de fundos de crédito privado. De 2009 a 2013, foi analista, gestor de crédito privado e sócio na BRZ Investimentos. Ele iniciou sua carreira como analista de private equity de infraestrutura na Infra Asset e é bacharelado em economia pela FEA USP, Universidade de São Paulo. Bom dia, Antônio. Bom dia, Gabriel. E Renan, passo a palavra para você. Bom webinar para todos. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Queria agradecer à FBN a oportunidade de realizar essa live e gostaria de agradecer principalmente todos os interessados, todos os presentes, para falar um pouquinho do setor imobiliário. É um setor que a gente vem se dedicando na G5, principalmente em relação à gestão de portfólios dos nossos clientes, tendo um foco relevante desde 2017. Acho que a partir ali começou um downturn interessante dos ativos de mercado de capitais e a gente começou a se debruçar sobre os mais diversos ativos de real estate. Pouco depois disso, a gente conheceu a Turmalê, o Gabriel e o Antônio, que é uma casa especializada em real estate e que vai fazer parte dessa live conosco. Eu gostaria de convidar o Antônio para falar um pouco sobre a Turmalê, sobre o histórico, sobre o currículo deles, sobre, enfim, sobre a gestora deles. Bom dia a todos, obrigado pelo convite para a gente participar desse evento, desse webinar. Vou contar um pouco da Turmalê, um pouco da nossa história e depois passo a palavra de volta para o Renan. Então, a Turmalê, ela é uma companhia de investimentos alternativos, ela é focada em real estate, né? A gente também foca em crédito, então a gente tem esse foco em real estate e crédito. Criamos a companhia, eu e o Gabriel, em setembro de 2015. E eu acho que todos devem lembrar, no final de 2015 a gente ainda estava no governo Dilma, a gente tinha um momento de mercado complexo, a gente tinha Selic em 14,25%, inflação naquele ano estava batendo aí por volta de 10%, 10,5%. E tanto eu quanto o Gabriel, a gente tem um background muito de crédito, né? A gente vem de uma escola bastante nervosa, né? Uma escola, no meu caso, de high yield, no caso do Gabriel, de distressed debt. Então, a gente sempre teve uma abordagem bastante contrarian, né? Então, a gente sempre busca estar contra o mercado, né? E buscar operações e situações de investimento onde a gente pode obter ganhos, mas sempre muito protegido, né? Eu acho que essa é uma abordagem muito clara nossa, né? A gente opera de forma atenta aos ciclos econômicos, né? Então a gente não só econômicos como de real estate. Real estate é um segmento que ele tem uma clara
você tem que estar sempre operando dentro dos ciclos, né? Então ele tem essas opcionalidades e esses desafios muito claros. A gente basicamente então hoje atua em 3 grandes segmentos da indústria de real estate. A gente tem um primeiro segmento que a gente chama de permutas protegidas. Então, a gente basicamente, junto com bons parceiros, com boas incorporadoras, financia esse ciclo de aprovação desse terreno, desse projeto. E a gente basicamente está junto com esse incorporador, provendo para ele o que ele precisa. E aí a gente fica dono, né? Os fundos de permuta, a gente tem hoje 2 fundos de permuta sob gestão, eles viram donos desses apartamentos, e esses apartamentos, essas unidades residenciais, elas têm uma proteção de uma put, caso a gente precise sair destes apartamentos e não consiga vendê-los no final. Esse é um primeiro segmento de atuação. A gente tem um segundo segmento de atuação, que é o segmento de crédito imobiliário, que a gente chama de mortgage finance, que basicamente a gente financia a aquisição de imóveis, e aqui a gente tem um FDIC, onde a gente financia o mutuário final na aquisição do imóvel. E essas carteiras são carteiras de 10, 20 anos, carteiras pulverizadas, e de novo com a intenção de proteção. A gente sempre tem uma forma de devolver estes créditos caso eles deixem de performar para o incorporador. E a gente tem um terceiro segmento de atuação, que é o segmento de properties. O segmento de properties, que é o segmento de aluguéis. A gente hoje investiu, no meados do ano passado, a gente investiu em um prédio corporativo, que fica no Rio de Janeiro, em parceria com a Gessim. E é um prédio que hoje está alugado para a Petrobras, é a Universidade Petrobras, que fica no Rio de Janeiro. Acho que é isso, acho que a introdução da turma é essa, Renan. Antônio, obrigado. Passando um pouquinho agora, falando mais do setor em si, Gabriel, queria que você pudesse, se você puder, nos dar um overview, falando um pouco do setor, dos ativos financeiros, de como que está a visão da casa em relação a isso, uma vez que a gente olha no mundo e esse é um dos ativos, talvez a maior gerador de ativos financeiros no mundo é o setor imobiliário e um setor muito presente na carteira de investimento de todos os wealths e que no Brasil isso não é tão comum quanto lá fora, ou pelo menos não tem a mesma representatividade do que acontece lá fora. Então, você, como gestor, queria que se você puder dar um overview do setor e também das suas variações em relação a risco, qual a diferença entre o setor de equity, dívida, operações híbridas, permutas protegidas, enfim. Claro. Bom, primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar participando aqui. Obrigado pelo convite para a gente participar. É sempre uma oportunidade para a gente colocar algumas ideias que às vezes ficam mais desorganizadas na cabeça, mais caóticas na cabeça, né? E colocar tudo, acho que um pouquinho dentro de um contexto de tomada de decisão, né? Um prazer estar falando para uma plateia tão qualificada, tão bacana. A gente vai tentar fazer disso uma boa experiência para todos. Bom, falando um pouquinho de real estate, né? É a maior classe de ativo do mundo, né? Então, de longe, a maior classe de ativo do mundo. Se você pegar todo o volume de dívida, por exemplo, do governo americano, a classe de ativos real estate nos Estados Unidos é entre 5 a 7 vezes o tamanho do volume de dívida de Treasury Bonds. Então, acho que isso dá uma dimensão da magnitude dessa classe de ativos, né? Em alguns países mais desenvolvidos, né, com mercados de capitais mais consolidado, principalmente o mercado de dívida, né, mais consolidado, essa classe de ativos ela tem uma presença no mundo financeiro, né, no mundo dos REITs, né, dos fundos imobiliários, né, em suas diversas formulações mundo afora,
em securitizações de dívida e etc. e tal. Então, isso permeia o universo do mercado financeiro um pouco mais do que aqui no Brasil. Aqui a gente está vivendo um crescimento dessa indústria, e esse crescimento se deu a partir de diversos aperfeiçoamentos que foram realizados ao longo dos últimos 20 anos, que passam desde o aperfeiçoamento da política de garantias para financiamentos imobiliários a mutuários finais. A gente pode, de repente, pincelar isso um pouquinho mais à frente. Passa pela popularização dos fundos imobiliários, né? Passa pela popularização dos instrumentos de securitização como CRIs, como as LIGs agora foram a última inovação de regulamentação para isso. E, obviamente, do hábito, né? As pessoas se habituam, os prestadores de serviço se qualificam e todo o setor vai se profissionalizando. Então, hoje, a gente já tem uma presença muito efetiva do universo imobiliário dentro do mercado financeiro. Você tem diversas casas que são dedicadas exclusivamente a isso. Gente muito qualificada, na sua esmagadora maioria. E pouco a pouco os investidores vão entendendo um pouquinho mais os diferentes matizes que a gente tem nesse quadro. Acho que, falando um pouquinho de como é que a gente enxerga, tá? A gente vê, enfim, diversas classes de ativos. Vamos falar primeiro do tijolo, né, que é o que baseia tudo. Então, você tem desde investimentos em real estate residencial, né, em imóveis residenciais, seja desenvolvimento, seja crédito para financiar a construção ou a aquisição de imóveis, eventualmente até a securitização de aluguéis de imóveis comerciais. E aí tem outras derivadas, né? Tem outras teses de investimento que abordam o universo dos imóveis residenciais e, enfim, é impossível esgotar todas essas. Passando desde incorporação vertical, né? Você tipicamente vê na cidade, a construção de um prédio, compra de um terreno, construção de um prédio, venda disso, securitização da carteira de recebíveis depois, enfim, tem uma série de alternativas de investimentos aí. E você tem também os desenvolvimentos horizontais, então os loteamentos que são muito populares dentro de alguns de alguns single family offices principalmente. Existe muito investimento em loteamentos, uma classe de ativos que tem alguma popularidade dentro de um segmento específico no mercado brasileiro. Você tem uma outra vertente disso aí, que são os não residenciais. Vamos colocar todo mundo no mesmo saco, porque obviamente tem 1 milhão de diferenças entre um e outro, mas você tem lajes corporativas, você tem imóveis industriais, você tem imóveis de logística, você tem, enfim, uma miríade de ativos que lastreiam os investimentos realizados via mercado financeiro nos ativos finais. Obviamente, você tem também a forma mais antiga de estocar dinheiro, que foi muito popular aqui no Brasil, por um motivo óbvio de que a gente tinha uma inflação galopante durante muito tempo, né, que era estocar dinheiro em imóvel, seja em terras, seja em imóveis urbanos. Cada uma dessas alternativas de investimento, ou cada uma dessas subclasses de ativos, tem características próprias, né? Cada uma delas tem um determinado target de desinvestimento. Então, quando você compra um terreno, você sabe, para desenvolvimento, por exemplo, de um edifício residencial, você sabe que o teu dinheiro vai ficar estacionado ali por pelo menos 5 anos, né? Então, é o tempo de se comprar o terreno, fazer os estudos necessários, aprovar o projeto, comandar o lançamento, fazer o lançamento, fazer a pré-venda, receber a pré-venda inteira e finalmente entregar o prédio, que é quando você normalmente recebe o grosso do dinheiro e você tem a finalização do seu investimento. Em alguns tipos de imóveis, né, por exemplo, shopping center, esse ciclo pode ser ainda mais longo, né, o ciclo de desenvolvimento pode ser ainda mais longo, por isso, tipicamente, não é uma classe de ativos que você vê a parte de desenvolvimento dentro de um fundo imobiliário. Normalmente, quem faz o desenvolvimento são empresas, as empresas se capitalizam de outras formas, tomam dívida, fazem IPOs e comandam a construção do ativo e depois, eventualmente, ou vendem ou securitizam parte dos recebíveis, ou vendem uma parte do ativo, ou vendem o ativo inteiro para fundos imobiliários, né? Então, e você tem ativos em que o poder de reposição, ou a capacidade dos desenvolvedores de desenvolver novos projetos é muito mais rápida, né? Então, o tempo de maturação do investimento é menor
na fase de desenvolvimento. Por exemplo, galpões de logística. Então, você constrói um galpão de logística em alguns meses, vai quiçá um ano e meio. E isso faz toda a diferença do ponto de vista de um investidor financeiro. Então, os targets de retorno são diferentes e a expectativa de liquidez é diferente também. Falando de renda, que eu acho que talvez seja a classe de ativo mais difundida, a subclasse de ativo imobiliário mais difundida no mercado financeiro, você tem hoje diversos veículos de investimento. Você pode comprar CRIs diretamente no mercado financeiro, você pode comprar fundos imobiliários com cotas listadas em bolsa, e de novo aí você tem para todo tipo de gosto, né? Você tem ativos, você tem fundos de papel, né, que como se chama, basicamente que compram títulos de dívida e que capturam uma parte da rentabilidade gerada pelos ativos via um instrumento de dívida que tem uma classificação de risco teoricamente menor do que o investimento em equity, né, em ações de empresas ou em fundos imobiliários. Enfim, de novo, é impossível resumir essa classe de ativo inteiro. Eu não quero me alongar aqui e fazer tudo isso. Basicamente uma descrição muito teórica do que tem para comprar hoje no mercado. Eu acho que, do nosso ângulo, a nossa perspectiva é sempre uma de que a gente toma decisões. Isso sempre foi verdade para a Turma Lê, tá? A gente sempre toma decisões com uma parte muito pequena da informação que a gente gostaria de ter para tomar as decisões, né? Então, como o Antônio falou, a gente investe uma boa parte, quer dizer, a maior parte do nosso tempo e da nossa atividade voltada a esses 3 produtos que a gente já tem hoje rodando. O principal deles são os fundos de desenvolvimento. A gente tem também, como o Antônio falou, um fundo de mortgage e um fundo de laje corporativa. Em qualquer dos casos, assim, essas 3 classes de ativo, todas as classes de ativo imobiliário, elas dependem de fatores como renda, fatores como taxa de juros, fatores como demanda, né, no final do dia. Renda e taxa de juros são formadores de demanda ou detratores de demanda, como está sendo agora no caso atual, né, principalmente renda. E a gente tem que observar muito bem esses ciclos. O ciclo que a gente enxerga agora é um ciclo de tremenda incerteza. Como, na verdade, são sempre todos os ciclos, né? 6 meses atrás, eu me lembro da gente conversar com o Renan sobre uma oportunidade de investimento e a gente achava que a oportunidade de investimento estava cara. Então, a incerteza era outra. A incerteza era, poxa, será que o mundo vai crescer para sempre com essa exuberância? Será que essa taxa de juros que a gente está capturando nesse investimento específico está recompensando adequadamente o capital que a gente pretende investir? E será que não tem nenhum risco aqui escondido que a gente talvez não seja capaz de enxergar? E a verdade é que era a mesma coisa quando a gente começou a Turma Lê em 2015. E quando a gente desembolsou nosso primeiro fundo em 2016, depois quando a gente fez o primeiro follow-on em 2017, o segundo follow-on em 2018. E quando a gente fez o segundo fundo em 2018 também, era a mesma dinâmica. A gente sempre sabe menos do que a gente gostaria. Então, partindo desse pressuposto, não quer dizer que não tenha valor, não quer dizer que não tenha opcionalidade. Dá para ganhar muito dinheiro nessas fases. A gente tem agora a oportunidade de comprar com algum desconto ativos que a gente considera fundamentalmente bons. E eu acho que isso vale para ações de empresas listadas que estão em níveis, algumas delas a gente considera bastante atrativos, apesar de não ser uma parte do que a gente faz profissionalmente, mas é algo que a gente presta muita atenção, porque são nossos parceiros, é gente que a gente precisa que esteja bem para que o nosso negócio vá bem. Mas a gente, como perspectiva, eu acho que esse é um olhar nosso, mas tem muita gente no mercado que compartilha, a gente tenta sempre desafiar as nossas teses, a gente tenta sempre pensar que, por melhor que seja a nossa teoria, ela tem grande chance de estar errada, não porque a gente seja pior do que ninguém, mas porque o mundo acontece de uma forma muito dinâmica, como o Covid está decretando de uma forma muito taxativa, né? A gente realmente não consegue antever tudo aquilo que é necessário e relevante para a nossa atividade.
Então, a gente gosta muito de um termo que a gente vai repetir várias vezes aqui, eu acho que nessa live, que é um termo que a gente fala 50 vezes ao dia, que é opcionalidade. A tese de investimento sempre que a gente busca a nossa tese ideal, uma tese ideal em que a gente tem uma boa contraparte, uma excelente contraparte, uma empresa responsável, que vai cumprir com suas obrigações, que não vai deixar ninguém na mão, que, enfim, tem capacidade de execução, tem capacidade de entrega. Então, esse é um primeiro critério. Então, essa primeira, eu diria, primeiro critério de eleição aqui de boas oportunidades. E cada um tem formas de identificar boas empresas, né, bons parceiros. O segundo deles a gente precisa ter a capacidade de não perder capital quando as nossas opiniões não estiverem corretas. Então, proteger o nosso capital é a prioridade número 1, 2 e 3 de qualquer tese de investimento que a gente acha saudável, principalmente nesse setor que tem ciclos muito longos e que muita coisa pode acontecer no meio do caminho. E a terceira é ter uma opcionalidade relevante, ou seja, bom, se o mercado subir 5%, como eu me beneficio disso? Qual é o tamanho do upside que eu tenho aqui? Qual é o tamanho do ganho que eu posso realizar obedecendo a contraparte saudável e a proteção de capital? Então, esse é o framework que a gente analisa qualquer oportunidade de investimento. Quando a gente olha para o mercado hoje, eu acho que existem contrapartes de excepcional qualidade. As empresas, de uma forma geral, as empresas de desenvolvimento imobiliário residencial, especificamente, que resistiram à última crise, estão, de uma forma geral, muito melhores do que estavam na última crise. Quando a gente fez o Turma Lê 1, em 2016, existiam poucas empresas com as quais a gente gostaria de transacionar. Hoje, esse universo de empresas é um pouco maior do que era naquela altura. Apesar de boa parte das empresas listadas e das empresas de maior porte ter simplesmente deixado de existir, né? Então, eu acho que essa faxina que aconteceu entre 2013, quando o preço começou a cair e começou a onda de distratos, e eu acho que isso durou até pelo menos 2018, essa faxina no mercado tirou muita gente que talvez não fosse uma boa contraparte, tá? do âmbito de negociação no real estate residencial. No real estate comercial, você também tem excepcionais desenvolvedores, tem uma presença maior de estrangeiros, de fundos soberanos, de uma característica um pouco diferente e também igualmente sólidos, né? Então, tem muita gente para você transacionar hoje. Então, isso não é um limitador per se, tá? Existe uma segunda, olhando o segundo movimento, como é que eu faço para me assegurar de que eu não perco dinheiro em hipótese nenhuma hoje? Isso está mais desafiador, porque a verdade é que a gente vai ter que observar um pouquinho mais como é que vai se comportar a questão de demanda, tá? A gente vai entrar em alguns temas específicos ao longo dessa conversa, mas a gente vê que pode ter alguns movimentos muito relevantes do ponto de vista de demanda e algumas especificidades na oferta de ativos que vão fazer toda a diferença para que o teu investimento seja bem sucedido. A gente ainda não sabe quais são esses pontos, tá? A gente ainda não sabe exatamente para onde vai mexer, se a demanda vai subir, se a demanda vai cair, porque depende de um monte de fatores, depois a gente vai entrar em cada um deles. E eu acho que a terceira questão também é dependente da anterior. Eu não sei para onde vai, assim, na vírgula, a demanda, eu não sei para onde vai o preço, porque, de novo, a gente depende de muitos fatores que são fora do nosso controle, né? Como taxa de juros, como nível de renda da população, como até otimismo, que é um fator subjetivo, mas ele tem um papel muito relevante nessa história. Certamente tem oportunidade. No nível de desconto que a gente observa hoje, obviamente tem oportunidade, tem coisa para fazer, mas também tem risco. Então, acho que a função de um investidor em imóveis hoje, ou em ativos imobiliários hoje, ela não é fácil, mas ela pode ser muito feliz. Deixa eu fazer só um adendo em algumas coisas aqui.
principal deles, que eu acho que vale a pena colocar, é quanto que a gente tem sob gestão em cada uma das caixinhas que a gente atua, para que vocês tenham um panorama do nosso foco e da nossa busca por investimentos e por boas oportunidades. Então, como o Gabriel comentou, hoje a gente tem, dentro dessa estratégia de desenvolvimento, a gente tem por volta de 450, 500 milhões de reais em 2 fundos. E o que é importante dessa proteção, que foi comentado pelo Gabriel, é exatamente a proteção de, na ponta do problema, a gente ter uma fiança de um banco de primeira linha, né? Então, eu acho que isso é algo que é importante ilustrar o tipo de proteção que a gente busca. Dentro da classe de ativo, que é a classe de ativo de crédito imobiliário para pessoa física pulverizado, a gente tem por volta de 150 milhões, então eu acho que esse é algo que a gente tem feito com bastante cuidado, né? O momento é desafiador, a gente tem visto esse fundo tendo, obviamente, complicações por causa do corona, né? Acho que o momento é um momento onde as pessoas perderam muita renda, né? E a gente vem tendo inadimplência e vem trabalhando essa inadimplência de forma muito próxima e com bastante sucesso, né? Empurrando um pouco uma parte desses recebimentos para frente, justamente entendendo o momento de mercado e entendendo o que está por vir. E a gente tem na nossa terceira classe de ativo, que é a parte de laje corporativa, a gente tem por volta de 75, 80 milhões de reais de AUM em cima dessa estratégia. Eu só queria fazer esse adendo, Renan, que eu acho que ficou faltando na primeira parte da apresentação. Eu acho que corrobora um pouco com o que o Gabriel falou, das nossas buscas por boas oportunidades, e oportunidades essas que tenham, sim, algum tipo de proteção contra a incerteza, contra a corona, contra qualquer coisa que possa ser diferente do que a gente imaginava, porque o fato que a gente sabe da vida é que cada crise é uma crise diferente, né? A gente não encontra crises iguais, os ciclos de real estate são muito longos e a gente tem que estar sempre muito atento a algo que a gente não esteja enxergando. Então, eu acho que é colocando um pouco mais sobre o que a Turma Ale busca e o que a Turma Ale faz. Obrigado. Acho que tem alguns dados que eu acho interessante comentar, dar uma dimensão de quão é importante essa indústria da construção civil para o Brasil. A indústria da construção civil hoje, ela faz algum percentual perto de 3,5% do PIB brasileiro. Isso já chegou a ser 7%. Isso mostra que realmente a gente decaiu ao longo dos últimos anos, que vai muito em consonância com desde 2013 o PIB vem sendo negativo, o PIB da indústria da construção. Acho que é só para dar um pouco de dimensão. Outro lado que vale a pena destacar é que a construção civil é uma forte geradora de empregos no Brasil. Quando você aquece a construção civil, você tende a diminuir o desemprego de maneira mais rápida. Apesar dela representar 3,5%, ela representa 7% da população empregada, o que é muito representativo quando eu pego o contexto geral. Então é bem interessante ver esse overview de vocês. E até pegando um pouco o gancho no que você colocou, Antônio, queria entender um pouco como que está a indústria de incorporação. Você citou os 2 primeiros fundos da Turma Ale, os primeiros follow-ons dos fundos 1, que foram especificamente nessa tese de incorporação residencial. Queria entender como que está a indústria agora com esse impacto do Covid. Eu sei que essa crise é muito recente, a gente está falando de 2 meses, mas o que vocês sentiram? Muita inadimplência? Como é que estão as empresas? Estão mais capitalizadas? Estão menos capitalizadas? Como que você está vendo o espaço, a folga no balanço dessas empresas para essa crise? Essa crise, como você colocou, toda crise ela é diferente, ela é única, ela tem fatores únicos. Comparando um pouco com a crise de 2013, as empresas estão melhores, estão piores? Como que está o arcabouço legal que sustenta essas empresas em relação a distrato? Eu sei que
extrato foi um issue muito grande na crise de 2013 e hoje teve um trabalho muito forte das associações de construção, principalmente civil residencial, para mudar esse framework, permitindo uma outra abordagem. Isso já surte efeitos positivos ou negativos. Enfim, queria um pouco, dada essa proximidade que você tem do setor de incorporação, um pouco a sua visão, sua opinião. Legal, Renan. Eu, dividindo um pouco aqui as perguntas que você fez, que são várias, eu acho que vale a pena a gente primeiro dar um passo para trás, né, e entender um pouco como que é esse negócio de real estate e incorporação residencial. Acho que é tanto residencial como comercial, sala, tá? Não vou falar de laje, mas eu vou falar especificamente de incorporação, que é, para que todos fiquem na mesma página, é o que você faz para vender, né? Então, as incorporadoras compram um terreno, aprovam um projeto, vendem, né? Abrem os plantões, vendem, constroem, entregam e repassam. Então, é o business, de fato, de vender unidades. O negócio imobiliário, ele é um negócio que ele é muito micro, né? Você pode analisar ele de uma forma macro e falar o seguinte, olha, a cidade de São Paulo é assim, a cidade do Rio de Janeiro é assado, o Nordeste funciona assim, cada cidade com a sua característica, e de fato, ele é um negócio que você tem que olhar ele não só na perspectiva macro de custo de capital, de renda, como o Gabriel colocou, mas você tem que descer na análise da rua que você está fazendo o empreendimento, né? É uma coisa meio óbvia, mas assim, às vezes não é a rua, às vezes é a prumada do prédio que está virado para o sul ou para o norte, faz completamente a diferença de venda, tanto de preço quanto de liquidez na venda dos apartamentos, né? Então, isso, de fato, não é homogêneo, cada praça é uma praça. O que a gente está vendo, né? Acho que você colocou um ponto também muito relevante, a gente fala de corona, mas é um negócio muito recente e é muito difícil você prever o que vai acontecer e como que o que as coisas vão, o que vai mudar após corona, porque são muitas variáveis dentro desse mesmo problema. O que a gente está vendo, né? A gente está vendo, de fato, que uma coisa bastante importante, as obras não pararam, né? As obras, grande parte delas, eu diria que a grande maioria delas, principalmente das empresas listadas, que são as empresas que a gente costuma fazer mais parceria e de fato está mais próximo, essas obras não pararam, todo mundo continua construindo, provavelmente a gente não vai ter grandes atrasos nesse ciclo. E se a gente olhar em específico a Grande São Paulo, que é onde a gente tem um foco maior de atuação, a gente tem alguns empreendimentos no Rio de Janeiro, a gente tem alguns empreendimentos em Curitiba, mas o nosso foco é sempre maior na Grande São Paulo. E aí, voltando também um pouco no tempo, se a gente olhar número de lançamentos, que eu acho que é algo também que a gente tem que olhar e tem que colocar em perspectiva, porque como é esse mercado hoje, quanto se lança de unidades. Até 2012, eu diria que aí o auge, 2012, 2013, foi o auge de lançamentos. Na Grande São Paulo se lançava 75 mil unidades. Em 2016, que foi essa crise comentada por todos aqui, a grande crise de distrato, essa crise que pegou muito forte as incorporadoras e que de fato deixou muita incorporadora para trás, quebrou muita gente nesse período até 2016, em 2016 especificamente, eram 25 mil lançamentos. Então o mercado ele lançou 30% do que ele lançava em 2012. Em 2019, né, que foi o ano passado, onde a gente parecia que as incorporadoras iam passar por um ciclo virtuoso, e esse ciclo de fato estava pronunciado, né? Acho que todo mundo começou a reparar, todos vocês devem ter reparado, que os jornais começaram a ter muitos lançamentos. Então, ano passado, acho que principalmente segundo semestre,
De novo, muitos lançamentos, tinha muitas incorporadoras com um backlog muito grande de terrenos aprovados e projetos aprovados e que precisavam colocar esses projetos no mercado e perceberam um momento bom de venda, principalmente na classe A. Né? Então, de novo, não é só heterogêneo, não é só um segmento heterogêneo no que diz respeito à geografia, mas é um segmento também muito heterogêneo no que diz respeito à classe social. Né? Então, a gente viu grandes projetos sendo lançados. Vou fazer uma menção a um projeto que marcou, de fato, preço, que foi um projeto lançado pela Even no Itaim, né, que foi o projeto do Fasano. Lançou preço que nunca tinha, a gente acho que ninguém tinha visto 30 mil, 32 mil reais o metro quadrado de venda, e a gente viu esse lançamento que atingiu esse preço ano passado. Então, 2019 foi um ano de retomada. Aqueles 75 mil lançamentos na pré-crise 2016, que caiu para 25, ano passado, na Grande São Paulo, se lançaram 50 mil unidades. Né? Então, nem o que foi no pré-crise 2016, nem no que foi pós-crise, mas já era uma retomada, já era algo que a gente estava bastante animado. O preço dos terrenos e o preço, obviamente, o preço dos imóveis subiu muito. Né? O terrenista começou, de fato, a entender que ele podia subir o preço do terreno dele, e isso subiu muito rápido. A gente começou, de fato, a ficar muito preocupado. Né? Eu e o Gabriel, a gente tirou um pouco o pé. A Turmalé, de fato, ficou um pouco olhando como que isso ia acontecer, porque a gente, de novo, é um investidor que procura assimetria. Então, no momento que o mercado está muito bom, as assimetrias diminuem muito. Né? E a gente ficou um pouco de fora assistindo tudo isso. CEPAC, eu não sei, acho que boa parte de vocês não deve saber o que é, mas é um título construtivo que é comprado como uma outorga onerosa, você poder construir mais naquele mesmo terreno. Então, você multiplica o terreno, em vez de fazer 2 vezes, você pode fazer 4 vezes. De novo, em 2019, o preço da venda de CEPAC, que é um leilão, bateu recorde. E a gente, de novo, muito preocupado com esse pêndulo, que foi um pêndulo que foi muito rapidamente levado para o lado da demanda. Parecia que vinha uma demanda grande, uma oferta ainda pequena. De repente, entramos em 2020, todos muito animados, o setor muito animado, com essa resposta que 2019 tinha dado, de venda, de preço. E entramos em 2020 com essa perspectiva boa para o setor. As empresas mais capitalizadas, eu acho que também respondendo uma pergunta que você fez, as empresas estão, assim, as que sobraram, né, as que não ficaram pelo caminho na crise de 2016, que foi a grande crise de distrato, elas estavam muito mais capitalizadas. Eu acho que tem um fator muito importante, que é o custo de capital. Né? Quando a gente começou a Turmalé, a gente estava falando de um custo de capital de 14%, o CDI estava na época em 14,25%, e a gente está falando agora de um CDI de 2,5%, né? 2 e pouco, 3%. Para vocês terem uma ideia, uma das empresas que a gente é muito próximo estava comentando com a gente esses dias que o custo de capital, ela teve uma diminuição de dívida também, mas principalmente da taxa, né, da Selic, como todo o mercado teve, né, obviamente. Hoje ela tem 25% do custo de capital que ela tinha antes de 2019. Né? Então, assim, em 2016 o custo dela era 100 milhões de reais, hoje ela tem um custo de 20 milhões de reais por ano para carregar essa dívida. Então, as empresas estão melhores, estão mais bem preparadas, fizeram o dever de casa, diminuíram o G&A, né? Então a parte de custos fixos mudou. Assim, dando alguns exemplos, você pega uma Tecnisa, mudou a sede, foi para um lugar, antes eles tinham 2 andares no prédio mais caro de São Paulo, hoje em dia tem meio andar num prédio bem mais barato, mandaram embora muita gente, diminuíram de tamanho. Porque também esse é um ponto muito importante da indústria de real estate. A indústria de real estate é uma indústria que ela é muito... assim, você não pode querer
vender volume, né? Você tem que vender qualidade, né? Você não pode pensar em land bank, né? Você não pode pensar você tem que pensar em margem. Aquele projeto que você está comprando é um projeto que você está comprando a um bom preço, o terreno, e que você vai vender com margem. Então, as empresas de fato entenderam isso e se redimensionaram para estar num mercado mais artesanal, que é o mercado de real estate. O mercado de real estate não é uma indústria que você coloca de um lado uma matéria-prima que é uma commodity e do outro lado sai um produto pronto que simplesmente você vende também como commodity. Ele é algo muito artesanal, né? Então, as companhias estão melhor, estão mais bem preparadas para enfrentar esse momento, mas, obviamente, voltando no tema da perspectiva, estavam com uma perspectiva para 2020 muito positiva, que foi frustrada, pelo menos nesse primeiro semestre, pela questão do corona. Como que a gente enxerga daqui para frente, como a gente acha que vai se comportar? É uma pergunta super difícil de responder, porque, como você disse, faz 2 meses que tudo isso aconteceu e a gente está vivendo algo que ninguém de nós viveu. Estamos aí há 2, quase 3 meses dentro de casa, sem poder circular, shoppings fechados. Então, assim, é complicado a gente dar um prognóstico, mas do que a gente conversa com as companhias que a gente conversa, claramente o segundo semestre, primeiro semestre praticamente sem lançamentos, né? Não tem como você lançar, você está com os estandes fechados. As incorporadoras ainda têm uma grande quantidade de estoque pronto, né? Estoque esse que foi produzido no último ciclo, e elas estão, de fato, trabalhando esse estoque pronto, ou seja, elas estão vendendo através de internet, através dos corretores ligando para os seus respectivos clientes. Eles estão conseguindo ter uma venda aí entre 30% e 40% do que seria um ano normal, que seria 2019, por exemplo. Então, eles continuam vendendo as unidades prontas, porém, não fizeram lançamentos, né? O que a gente enxerga? Existe um backlog de terrenos com projetos aprovados. Essas incorporadoras, neste momento, elas têm uma pressão muito menor para lançamento. Por que elas têm pressão menor? De novo, pelo custo de capital. O custo de carregar um terreno ou uma dívida que ele tem para comprar, que ele adquiriu, que ele tomou para comprar aquele terreno, baixou muito. Então, eles estão sendo mais cautelosos e eles, provavelmente, os incorporadores vão esperar que o cenário, de fato, dê uma clareada para voltar a lançar e colocar novos produtos na rua, né? Então, essa é a nossa percepção. Do ponto de vista de distrato, né? Eu não sei se também todo mundo entende o que é o distrato. 2 coisas importantes aconteceram. O distrato, basicamente, hoje, quando você compra um imóvel na planta, você tem uma opção de graça de ali 3 anos, quando o imóvel fica pronto, de você exercer a compra ou você simplesmente desistir daquele imóvel. Como o Renan comentou, houve um trabalho muito forte da ABCIP, da instituição de classe desse segmento, para mudar algo que realmente era muito ruim para as incorporadoras. Antes o dono do apartamento na planta podia desistir de uma compra e ele recebia 80% do dinheiro de volta. Houve um trabalho que... Desculpa, Tonico, te interromper. 80% do dinheiro que ele pagou. E, tipicamente, não se paga mais do que 20% a 30% do preço do imóvel antes da entrega das chaves. Eu acho que esse só... Então, a penalidade era de, no máximo, 5% ou 6% do preço total do apartamento. Como a gente viu o preço de apartamentos novos, nessa crise de 2013 a 2017 e 2018, cair 35% em termos reais, ficou muito vantajoso para o comprador na planta perder 5% ou 6% do preço do apartamento de um lado, receber de volta uma boa parte do dinheiro e comprar um novo apartamento 30% abaixo do preço que ele tinha comprado anterior. E isso aconteceu de forma muito expressiva. De forma expressiva, não só por quem precisava,
porque realmente muita gente também perdeu renda nesse período e realmente não conseguia tomar uma dívida no banco, porque no momento que o imóvel fica pronto e ele pagou esses 20% a 30% que o Gabriel comentou, o que esse sujeito faz tipicamente? Ele vai ao banco e toma um financiamento para comprar, para pagar os outros 80% ou 70% do imóvel para o incorporador. E ele passa então a ter uma dívida não mais com o incorporador, mas com o sistema financeiro, com o banco dele. O que está acontecendo neste momento, né? Por que a gente não está ouvindo falar de distrato e por que vocês abrem o jornal e não está lá manchete, distratos atingem um volume de tantos milhões de reais? E o distrato, só um parênteses rápido, para a incorporadora, é o pior que pode acontecer, porque é o momento que esse cara está mais alavancado, que o incorporador ele já construiu o empreendimento inteiro. Normalmente esse incorporador ele toma um financiamento bancário para construir aquele imóvel e ele precisa devolver esse financiamento bancário quando o habite se sai daquele empreendimento. Então é muito ruim ele ter que tirar do próprio bolso dele, corrigido pela inflação, 80% desse valor e devolver, 80% do valor pago até aquele momento e devolver para o mutuário, para o comprador do imóvel. O que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu é que a lei mudou. Então, não é mais 20% a penalidade. A penalidade passou a ser de 50% do valor desembolsado pelo mutuário, pelo dono do apartamento até o momento do distrato. E outras duas coisas aconteceram. Primeiro, de novo, a gente está ainda, assim, esse ciclo dessa crise ainda é muito curto. A gente não consegue ter uma previsão muito assertiva se esses distratos vão aumentar ou não. A tendência é que, como existe uma diminuição de renda, a tendência é que sim, exista um aumento percentual de distratos. Mas uma coisa que a gente estava até comentando ontem com o Renan, o ciclo de 2016, né, o ciclo dos apartamentos que foram lançados em 2016 e 2017, e que obviamente estão sendo entregues agora, que é quando de fato o distrato acontece, né, a maior parte do distrato ela acontece no momento do repasse, no momento que o mutuário, o dono do apartamento, ele vai deixar de ter uma dívida com a incorporadora e vai passar para o banco. Então, naquele momento, ele não consegue o financiamento no banco e ele então, ele deixa de pagar e ele devolve o apartamento. Então, nesse aspecto, tiveram muito poucos lançamentos ao longo de 2016 e 2017. Então, por isso que a gente não vê uma grande onda de distratos nesse momento. Eu vou tomar uma bronca aqui, eu vou parar de falar um pouco. E, Renan, vai para a próxima pergunta, por favor. Legal. Obrigado, Antônio. Agradeço aí o overview que você deu, foi bem bacana. Gabriel, mudando um pouco o foco de residencial para lajes corporativas, a gente tem lido muito sobre home office, mudança do comportamento com o Covid, empresas, tanto localmente quanto no exterior, comentando que querem adotar o home office de maneira mais presente. Queria um pouco a cabeça de vocês, o que vocês já veem de impacto nisso, ou de possibilidade de impacto nisso, principalmente para o mercado brasileiro, que é um mercado muito menor, onde tem uma disponibilidade de ativos bons, muito mais reduzida do que quando eu comparo isso em níveis globais, com a Califórnia, com Nova York, com Europa. E aproveitar, emendando essa pergunta, queria entender também onde você enxerga que estão as grandes oportunidades do setor imobiliário hoje em dia, dado essas incertezas. Porque me parece que o fio condutor de toda a conversa que nós tivemos hoje são incertezas. As incertezas talvez nunca tiveram tão grandes. Hoje você tem forças antagônicas atuando no mesmo ativo, que é uma renda caindo substancialmente e uma taxa de juros, pelo menos spot, muito baixa. A taxa de longo prazo ainda não caiu tanto, mas já caiu. Ela já teve em 9 e está em 7. E o financiamento para o tomador final também caiu de maneira relevante, principalmente com o esforço de alguns
bancos públicos. Então, queria que você falasse um pouquinho desse setor de laje e das oportunidades que você está vendo, por favor. Renan, eu acho que esse é um ótimo tema para a gente conversar. Eu acho que tem, de novo, a gente não tem uma resposta mágica, né? Então a gente não tem noção do que vai acontecer, mas a gente consegue explorar alguns cenários do que pode acontecer e do que provavelmente não vai acontecer necessariamente na mesma medida do que acontece em outros lugares, né? Quando você fala de laje corporativa, você fala de empresas utilizando um espaço que é destinado às pessoas trabalharem, né? E com essa história toda do Covid, muitas empresas têm talvez explorado a possibilidade de fazer o trabalho de forma mais remota. A gente na Turma Lê, por exemplo, cara, para a gente está sendo vida normal, a gente não tem nenhuma queda de produtividade com isso, mas muito porque somos nós, a gente tem que tocar nossa lojinha, né? E isso, obviamente, é mais complexo quando você tem uma miríade de funcionários enfim, não necessariamente a mesma coisa. Bom, vamos comparar com a Califórnia, que talvez seja o paradigma, né? Com as grandes empresas de tecnologia que são localizadas na Califórnia. As empresas têm algumas características. Primeiro, o mercado de trabalho nos Estados Unidos é um dos menos regulamentados no planeta, né? Então, o contraste disso com o Brasil não podia ser maior, porque a gente tem de longe o mercado de trabalho mais regulamentado do planeta, né? Então, eu acho que tem uma primeira diferença que é muito marcante na minha visão e que vai ser uma pedra no sapato de quem quiser realmente adotar o home office de uma forma mais expressiva, né? Acho que algum volume de home office ou alguma flexibilização nas jornadas de trabalho ou na forma como as empresas vão se organizar para suas atividades produtivas, aí é inexorável. Isso vai acontecer. A gente não sabe qual é a dose disso. Mas a rigidez do mercado de trabalho no Brasil, né, os contratos de trabalho, como é que se controla a hora extra, por exemplo, do teu funcionário? Como é que você controla... será que o camarada vai pegar uma água na geladeira, escorrega no chão da cozinha que estava molhado, cai, e aí é um acidente de trabalho, porque ele estava em horário de trabalho? Então, tem uma série de questionamentos. Eu não sou advogado trabalhista, mas assim, tem muitos advogados trabalhistas bons que devem pensar sobre isso, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né? Tanto para provocar essa discussão junto às empresas, quanto para defender as empresas nessa discussão. Mas eu acho que tem uma diferença marcante e essa diferença se chama rigidez da legislação trabalhista brasileira. Eu não sei se a gente vai entrar na mesma magnitude, eu acho que não, que a gente não deve entrar na mesma magnitude dessa onda lá fora. Eu acho que para o mercado de lojas corporativas tem outros elementos que são marcantes, né? Ao que parece, acabou a capacidade construtiva, está muito próximo de acabar com a capacidade construtiva de imóveis, principalmente de altíssimo padrão, AAAs, AAAs, nas regiões mais centrais, principalmente de São Paulo, que é onde você tem o principal centro financeiro e econômico do país. No Rio, você teve uma onda de construção muito grande, principalmente com Porto Maravilha, enfim. Então, existe um estoque de prédios de excepcional qualidade no Rio, acho que menos em BH, acho que certamente menos nas outras capitais do país, que receberam menor onda de investimento em construção de lajes AAA, até porque a demanda é menor. Mas em São Paulo, principalmente aqui nesse eixo da Faria Lima, Jardins, Itaim, etc. e tal, realmente a capacidade construtiva chegou no limite. A gente estava caminhando para um aquecimento, e ano passado isso foi muito pronunciado, um aquecimento no valor dos aluguéis. Então, a gente estava tendo uma série de ações revisionais e a turma começando a pensar e planejar as ações revisionais para subir o valor dos aluguéis, né, os proprietários de prédios e lajes comerciais. Não sabemos como é que vai ficar isso agora, mas a verdade é que esse estoque ele é bastante finito. Então, a gente não imagina uma nova onda de construção, isso até por razões físicas é razoavelmente impossível. Agora, do ponto de vista de demanda, tem um fator interessante também, né? A gente viu nos últimos anos um crescimento desse negócio, inclusive de escritórios remotos ou escritórios compartilhados e tal, e dos WeWorks da vida, dos Regos da vida, etc. e tal. Esse espaço que eles fizeram, o business model dessas empresas, né, foi de
basicamente, otimizar a utilização de espaço físico. Então, onde uma empresa tipicamente colocaria um funcionário, eles colocam 2 trabalhadores, né? 2 pessoas trabalhando. E, obviamente, isso promoveu a entrada de uma nova demanda para essas lajes de excepcional qualidade e uma saída de algumas salinhas, né? Então, o camarada que tem uma empresa pequena hoje, tem 3, 4, 5 pessoas trabalhando, sai, por incrível que pareça, sai mais barato para ele ter um escritório com uma sala privativa. Um grupo de mulheres que tem casa na Boa Vista, assim, não pode ter comunidade que tenha mais fundos do que essa, entendeu? Lá o povo tem muito dinheiro. Já participo de um grupo lá, é muita mulher. Acho até que a maioria já é uma faixa etária que tem filhos maiores, mas sempre alguém conhece alguém. Eu acho que só continuando aqui, perdão, a gente tem acho que uma incerteza agora, que é qual é a medida em que as empresas vão precisar de mais espaço para acomodar o mesmo número de pessoas. Existe uma potencial reversão do agrupamento que a gente vinha vendo, né, de uma maior otimização do espaço corporativo para uma menor otimização do espaço corporativo, simplesmente por questões sanitárias. E, obviamente, eu acho que você fala de incertezas, né? Bom, a gente tem, em ordem alfabética, umas 100, assim, tranquilamente para citar. Mas uma das incertezas, e talvez a principal nova incerteza que a gente tenha, é justamente a incerteza de quanto tempo a gente vai ficar nessa situação sem ter uma vacina, sem ter algum tipo de tratamento mais eficaz do que os protocolos que vêm sendo utilizados até agora para o coronavírus. Na medida em que esse negócio realmente, se a gente acordasse amanhã, né, o que não vai acontecer, mas se a gente acordasse amanhã e tivesse uma vacina para o coronavírus, tudo que a gente falou aqui vira letra morta, não tem provavelmente nenhum grande impacto para frente. Em contrapartida, se essa situação perdurar um pouco mais, de fato, as empresas vão precisar repensar qual vai ser a dinâmica de trazer as pessoas de volta para o trabalho, qual vai ser o tamanho da sala, será que vai dar para trabalhar em baia, ou será que a gente vai ter que fazer salas individuais, será que a gente vai ter que fazer rodízio de funcionários, será que a gente vai ter que mudar para talvez até escritórios em locais menos nobres para que a gente possa pagar pelo metro quadrado menos nobre e ter, ao invés de 5 metros quadrados por pessoa, voltar a ter 10 ou 15 metros quadrados por pessoa no escritório, enfim. Então, essas são considerações que a gente vai ter que observar ao longo do tempo. Eu acho que, aí indo para a tua segunda questão, Renan, e eu acredito que a gente já esteja aqui estourando o tempo, né? Assim, acho que a equação macro, né? O Tonico falou muito que real estate realmente é um negócio muito micro, né? Você comprar uma casa, você provavelmente não quer a casa de frente para a quadra da escola de samba, talvez você prefira ela de frente para o parque, né? E às vezes você tem as mesmas coisas dentro do mesmo imóvel, né? Você tem uma que é de frente para uma oficina mecânica, outra que é de frente para um parque. O que a nossa, acho que o nosso approach para a nossa forma de enxergar o mercado imobiliário, ele reage muito a 2 fatores: renda e taxa de juros. Você mencionou a taxa de juros de longo prazo vinha caindo, caiu muito. A gente já estava na menor taxa sustentada historicamente, e essa taxa tende a cair, né? Mas eu acho só importante dar um pouquinho de nuance nesses números, né? A taxa de juros cai. Para cada ponto percentual de queda de renda que a gente tem na população, a taxa de juros precisa cair entre 1,2% e 1,3%. Né? Então, vamos lá. A gente hoje tem uma taxa de juros de financiamento imobiliário que fica entre 7% e 8% ao ano, tá? Para um pagador excepcional. Então, um camarada que tem realmente um Serasa incrível, que tem uma conta no banco há muito tempo, que tem um histórico de crédito muito bem construído. E que tem renda, né? E que tem renda comprovada. Estamos falando de um percentual ínfimo da população brasileira. Só é importante a gente ter em mente que a população brasileira, ela não é uma população de renda muito alta. Ela é uma população que o grosso da população tem renda familiar abaixo de R$5.000. Tá? E depois, você tem uma faixa de renda ali que é entre R$5.000 e R$10.000, que numa cidade como São Paulo, o camarada ele realmente tem dificuldade de achar um imóvel que ele consiga comprar com a renda que ele tem. Tá?
Se a gente imagina uma redução, como foi, por exemplo, na última crise, a gente teve uma redução de 35% da renda, que foi basicamente feita através de inflação, bastante inflação e bastante desemprego. Tá? Tudo indica que a gente vai ter um novo surto de desemprego, muito provavelmente levando os números absolutos de desemprego para um pior nível histórico. Então, a gente deve ter uma queda muito pronunciada da renda da população. Eu acho que isso é quase que dado, né? Por um outro lado, a capacidade de você baixar muito mais a taxa de juros, ela obviamente tem alguns obstáculos, né? Para você baixar a taxa de juros e o tomador desses recursos conseguir tomar esses recursos, você precisa ter, antes de mais nada, alguém que queira emprestar esses recursos, né? Então, eu pessoalmente acho muito complicado imaginar que a gente vai ter aqui no Brasil, com o histórico de inflação que a gente tem, por mais que a gente, na perspectiva dos próximos 2 ou 3 anos, a gente tenha uma perspectiva de inflação extremamente baixa, talvez até negativa. Eu acho muito complicado a gente ter contratos de financiamento imobiliário com taxas, cara, comparáveis, por exemplo, às taxas americanas, de 3,5% ao ano, né? Então, eu não sei se a gente chega lá. E eu acho que a resposta do ponto de vista de taxa de juros teria que ser dessa magnitude para conseguir contrabalançar uma queda de renda dessa magnitude que a gente vai ter. Então, eu acho que no curto prazo, o movimento muito provavelmente é de para baixo nos preços, né? Embora a gente não tenha mais o estoque que a gente tinha em 2015 e 2016, né? E que gerou uma queda de preço muito pronunciada, porque justamente concatenando com a história do custo de capital para os incorporadores, né? Os incorporadores tinham pressa para vender. Então, eles topavam vender a um preço abaixo do custo de reposição dos imóveis, em grande medida, justamente porque eles precisavam pagar a dívida. A dívida custava 20% ao ano, ela não custava os 7% que custa hoje, ou 6% que custa hoje para os maiores incorporadores e incorporadores mais sólidos. Então, assim, embora eles tenham a capacidade de resistir um pouco a uma queda muito forte de preço, o fato é que o custo de capital é um dos custos de um imóvel pronto, né? Mas ele não é o único. O incorporador tem que pagar condomínio, tem que pagar imposto, tem que fazer manutenção daquele apartamento, enfim, quem tem apartamento sabe. Se você tiver 1 metro quadrado de um imóvel, esse metro quadrado vai te dar um custo X de manutenção. E a realidade, eu acho que a gente vai ter, muito provavelmente, um cenário de queda de preço e de queda de liquidez. Então, provavelmente as pessoas vão conseguir comprar menos imóveis por uma razão simples. Os bancos não emprestarão para compradores que têm maior situação de risco para comprar imóveis. A gente está vendo isso no nosso fundo. A gente realmente... não é que a gente está sendo mais criterioso, mas é que menos pessoas se enquadram no mesmo critério que a gente sempre teve no fundo. Então, a gente, logicamente, vai financiar menos compradores de imóveis. E outra, eu não acho que você vai conseguir mobilizar capital e predisposição a tomar risco de um financiamento de 30 anos. E entenda, risco de financiamento é risco da taxa de juros subir em algum momento ao longo dos próximos 30 anos e o teu empréstimo ficar defasado, você não remunerar adequadamente o capital que você, instituição financeira, ou você, fundo de investimento, alocou naquela operação, e o teu cliente começa a reclamar do outro lado, porque ele fala, bom, cara, cadê aquele rendimento que eu tinha? Acabou, sumiu. E você tem um risco de inadimplência que subiu tremendamente, né? Porque 50% da população brasileira aproximadamente tem renda informal, não é olerite, não é que o camarada tenha uma renda muito resiliente, né? Não tem, nem todo mundo é funcionário público, nem todo mundo tem um emprego estável. E mais do que isso, eu acho que você tem um risco inflacionário que mais para frente ele é bastante plausível, né? Com o tipo de herança que a gente tem, com a memória inflacionária que a gente ainda tem, talvez não seja assim trivial você fazer empréstimo de longo prazo com taxa tão baixa. Então, eu acho que a capacidade de resposta à queda de renda ele é bastante limitada. Por outro lado, esse mesmo fenômeno, né, da diminuição de juros, ela já entrou na conta das incorporadoras. Então, as incorporadoras, mesmo com uma queda de renda... Vamos lembrar o seguinte, para você construir um prédio, o principal insumo que você precisa não é tijolo, não é cimento e não é aço. O principal insumo que você precisa é dinheiro.
Porque é o dinheiro que compra o terreno, é o dinheiro que compra o aço, é o dinheiro que compra o tijolo, e você precisa desse dinheiro por 5 anos. Então, para os incorporadores, a conta da incorporação ficou mais fácil, mesmo com uma queda eventual de preço. Obviamente, depende da magnitude dessa queda de preço. Mas para vários incorporadores, aqueles que têm acesso a linhas de capital, a linhas de crédito mais abundantes e melhor estruturadas, talvez a conta seja até positiva, embora a gente tenha uma queda de preço. Por quê? Porque o custo de capital diminuiu, e capital é o principal insumo da construção civil. Então, assim, os incorporadores estão, me parece, numa posição melhor do que eles estavam na última crise. Não sei se chega a ser uma posição... a gente vai ver isso ao longo do tempo. Mas tem uma possibilidade de sim se ganhar dinheiro aí. Eu acho que tem também uma possibilidade de se ganhar dinheiro pensando um pouquinho fora da caixa, né? Acho que muitas pessoas refletiram nos últimos 3 meses sobre a necessidade de morar bem. E eu acho que a importância de morar bem talvez seja um traço marcante dessa pandemia. A gente voltou a utilizar a casa não só como um dormitório, né? As pessoas estavam cada vez mais ocupadas e cada vez mais fazendo coisas, e saíram de casa às 8, às 7 da manhã para levar filho na escola e voltavam tarde da noite. E aí, enfim, basicamente usavam a casa como dormitório muitas vezes. E depois de 3 meses trancado em casa, você começa a valorizar ter um escritório, ter um lugar onde você tem o teu hobby, ter, enfim, uma sala de ginástica, talvez não mais compartilhada, talvez privativa. Então, e muita gente procurando morar em casa novamente. Obviamente, a gente tem uma outra característica desse ciclo que não dá mais para usar o espaço compartilhado, né? Ou, pelo menos nesse ciclo a gente não está conseguindo usar o espaço compartilhado. Então, o que a gente vê, e a gente está investigando isso com bastante interesse, é a possibilidade de ter uma outra oferta de produto para as pessoas. Talvez um camarada que com dado dinheiro comprava um apartamento muito central numa grande cidade, talvez hoje ele tenha outra aspiração. E a perdurar essa crise, talvez esse se torne um traço mais comum. Exemplo do que é, por exemplo, nos Estados Unidos. Você tem nos Estados Unidos 2 tipos de compradores de imóveis. Você tem um comprador de imóvel numa grande cidade, Los Angeles, São Francisco, Nova York, Chicago, etc. e tal, comprando unidades de menor tamanho, mais centrais, com uma série de serviços, menor dependência de carro, etc. e tal. E do outro lado, você tem compradores de imóveis nos subúrbios. Então, talvez tenha uma onda de fortalecimento dos subúrbios. Isso depende de N outros fatores. Capacidade de colocar educação nesses subúrbios, né? Então, desenvolver mais essa capacidade de oferta de educação de qualidade nos subúrbios. Obviamente, ter soluções de segurança pública, que é um problema, enfim, infinito aqui no Brasil. Então, casa de rua continua sendo um desafio, mas a gente vê que tem algumas iniciativas interessantes, a gente está investigando algumas. E, por outro lado, eu acho que tem algumas coisas que eu acho que realmente cabe refletir. Será que faz sentido ofertar apartamentos com tão pouca área, como talvez tenha crescido um pouquinho nos últimos anos? Será que compartilhamento de housing é uma alternativa? Então, acho que a gente tem mais perguntas do que respostas agora, Renan, mas, assim, na nossa característica, você conhece bem, a gente pensa sempre em opcionalidade. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente sabe o que vai acontecer no futuro. E talvez isso seja suficiente. Então, acho que o jeito de olhar boas oportunidades é fazer uma reflexão séria sobre o que pode acontecer no futuro. Gabriel, me passaram uma pergunta que eu queria aproveitar, Legal. até dado o tempo. Comentaram de oportunidades no mercado secundário. Acho que, até pegando o gancho dessa pergunta, uma coisa que a gente reparou foi que o IFIX, que é o ETF tradeado na Bolsa, negociado na Bolsa, ele caiu menos do que a Bolsa. Ele é o ETF de conjunto de fundos imobiliários, dos mais diversos, desde CRIs, renda, logística, shopping. E hoje ele está basicamente com um upside muito similar ao upside da Bolsa quando se olha pelo menos o ponto inicial de 2020.
teria 20% de upside, o outro teria por volta de 23% de upside. Aí eu estou aproveitando a pergunta em relação ao mercado secundário e concatenando junto a essa queda de juros que as pessoas começam a ver, mesmo com essa diminuição da renda, não começa a fazer sentido olhar o mercado secundário com yields interessantes e até de ativos bons. Na crise, os próprios fundos da Turmalê tiveram pequenas vendas totalmente descorrelacionadas com o yield do produto. Então, uma coisa que nos chamou a atenção enquanto gestor de portfólio e gestor de patrimônio, essa descorrelação entre o yield do ativo versus o yield dos fundos imobiliários que, por vezes, estavam negociando em bolsa. Então, não necessariamente uma oportunidade de originação, que realmente me parece estar complicada, e você tem que se precaver muito, criando esses downside protections e essas opcionalidades para se proteger, mas olhando coisas mais seguras, como contratos BTS, large premium, ou outros ativos, você não está vendo uma oportunidade nesse setor? Excepcional pergunta, Renan. Eu acho que assim, a gente tem a cabeça muito de investidor em valor intrínseco, né? E você também. Acho que por isso que a gente já fez bastante coisa junto. A realidade, em qualquer momento de crise, você tem vendedores que precisam de liquidez, né? Então, pontualmente, eu acho que não é uma regra, mas pontualmente, você tem a oportunidade de comprar excepcionais ativos a um preço muito bom. E quando você compra excepcionais ativos a um preço muito bom, é realmente muito difícil perder dinheiro, tá? E quando é realmente muito difícil perder dinheiro, se esse ativo é um ativo que vai te gerar rentabilidade ano após ano, após ano, após ano, após ano, após ano, realmente a equação de investimentos é a melhor que fica. A gente adora isso. A gente montou a Turmalê para fazer isso. E a realidade é que esse momento, óbvio que tem pontualmente, tem oportunidades incríveis. Eu só tenho uma ressalva a isso, que eu acho que muitas vezes o que parece muito resiliente pode te dar uma surpresa. Então, acho que tem que ter muito cuidado com o tipo de ativo que você compra. Um ETF é uma cesta de ativos. Uma cesta de ativos, ela tem ativos bons e tem ativos ruins. Num negócio que tem um yield muito... A gente está acostumado no Brasil a achar que yield baixo é qualquer coisa abaixo de 15%, né? Então, vamos contextualizar isso. Acabou essa história. 15% é rentabilidade para burro. É rentabilidade de equity, basicamente. Se você tiver 15% em qualquer coisa da tua carteira e esse negócio for sensacional, cara, não vende de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Agarra ele com carinho, cuida dele todo dia, cara, bota para dormir e faz tudo direitinho para ele nunca sair da tua mão. Agora, quando você olha para as oportunidades de mercado, de fato tem oportunidades muito boas, pontuais. Acho que boa parte delas já passou também, porque a liquidez que os fundos imobiliários, os maiores fundos imobiliários tinham, nos primeiros 15 dias pós-início da pandemia, a gente viu, porque são nossos clientes, vários deles são nossos clientes, eles usaram boa parte da liquidez para comprar essas oportunidades, né? E talvez agora a gente tenha um repique aqui ou ali, mas a verdade é que a gente não está vendo assim, nada muito de graça mais. Tem bons ativos a preços ok. E dá para ganhar dinheiro, dá para fazer boas alocações de capital. Mas assim, tem que sentar e estudar direitinho para ver se aquele ativo é bom mesmo. Porque a gente está vendo nas nossas conversas com as nossas contrapartes, com os nossos parceiros, com o mercado em geral, mesmo nos maiores ativos, no curto prazo, mesmo empresas de excepcional qualidade, bons pagadores, estão dando trabalho. Então, quando você pega mesmo ativos de primeiríssima qualidade, né? Todo mundo vai ter trabalho nessa ocasião. Um cliente nosso nos perguntou outro dia se um negócio tinha acontecido na carteira, uma inadimplência e tal, tinha sido normal. Eu falei, cara, eu não sei mais o que é normal, mas a gente precisa olhar esse momento como um momento realmente de rearranjo. Agora, quando você compra excepcionais ativos, cara, num preço correto,
bom, não tem nada melhor para fazer. Vale só um ponto, até fazendo nossa propaganda, mas falando que a gente comprou recentemente um terreno, inclusive junto contigo, Renan. Compramos um terreno na República do Líbano, esquina com a Canário, pós-corona, pós-Covid. Era algo que já vinha sendo trabalhado, mas que de fato culminou numa aquisição de um terreno de 5 mil metros, que a gente vai lançar daqui a 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, não sabemos ainda. Nós vamos lançar um empreendimento no parque, praticamente no Parque Ibirapuera, ali, quase na Quarto Centenário, que a gente comprou justamente num momento de confusão de mercado, né? Assim, o mercado sem saber os patamares, onde é que estava e tal. Então, tem que estar atento e tem que estar preparado. Isso é verdade e a gente está sempre muito atento para esse tipo de oportunidade, para poder, de fato, investir no momento correto. Ô, Antônio, eu até queria aproveitar que tem uma pergunta aqui da Patrícia, que ela diz o seguinte, eu acho que muita gente vai querer fazer essa pergunta também. Recentemente saiu na mídia sobre a alta na procura de casas de alto luxo. O que vocês acham disso? Bolha ou realmente uma tendência? Isso é justamente o que o Gabriel colocou, né? As pessoas, a gente viu isso também, Alphaville ganhando preço. As pessoas passaram a ficar dentro de casa confinadas. A pessoa morava num apartamento de 150 metros quadrados, com 2 filhos, e tinha condição, de fato, de comprar uma casa maior, mas no subúrbio, entre aspas, né? Não vamos chamar Alphaville de subúrbio, longe disso. Mas num local onde ele possa ter mais espaço com aquele mesmo valor. Então, se isso é passageiro ou não, Cláudia, é muito difícil a gente cravar na pedra. Mas fato da vida as pessoas passaram a se preocupar mais com o local onde eles moram, onde eles vivem, e as coisas maiores e com mais conforto ganharam preço. Perfeito. Obrigada, meninos. A gente teve hoje um recorde de audiência aqui. Parabéns a G5, a turma Lê. Agradeço muito a presença de todos. A gente chegou a passar de 107 pessoas online. Foi realmente muito bacana. E muito obrigada por tudo. Quero agradecer também a G5 Partners, a PwC, a Marsh, o UBS Consenso, são nossos patrocinadores, muito obrigada. G5 sempre presente com a gente. Pelo jeito é um assunto que ainda tem muito para ser falado, quem sabe a gente volta e faz um outro, que realmente foi muito bom. Eu quero lembrar a todos que a gente vai ter um evento na terça-feira que vem, que fala sobre a área tributária e trabalhista no cenário pós-Covid. Então, esse também vai ser um tema bem interessante com a PwC. O link de inscrição está no site da FBN. Então, quem tiver interesse, vai lá no site e fica à vontade para fazer a inscrição. É um evento aberto. E eu queria aproveitar e pedir desculpas para quem não conseguiu entrar nesse webinar de hoje, porque a gente estava com limite de 100 pessoas e depois a gente fez rapidinho um upgrade e aí começou a entrar mais gente. Então, esse vídeo vai ficar disponível, aberto, no site da FBN e também nas redes sociais da FBN, para quem quiser assistir todo esse conteúdo de hoje, tá? Obrigada a todos, um ótimo dia e cuidem-se. Até a próxima. Obrigado, Cláudia. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.